Tem uns barulhos estranhos assim, porque estão lavando a escola. Bom, a gente vai falar sobre a dinâmica demográfica global e a gente vai falar um pouco sobre esse começo aí do que é, de fato, a matéria do oitavo ano. A gente acabou lá, né, acabou de falar do Brasil, né, na semana passada. Enfim, a gente viu todas as regiões e tal, que era a matéria do sétimo ano. Agora a gente está entrando nessa matéria do oitavo. Eu vou fazer uma inversão, como eu falei para vocês. Engraçado que nessa aula, como tem online, eu brinco menos do que eu brinco. Mas assim, não me achem uma pessoa má por causa disso. Assim, porque estava mais livre. De qualquer maneira, assim, eu vou fazer uma inversão no livro, que tem aquele livro lá, né, o Alfa, esse livro que vocês mesmo falaram qual era, né, acho que dá para vocês verem aqui. Vocês têm, né? Vocês têm? Então, eu vou começar pela unidade 1, mas o que eu queria dizer é o seguinte: a unidade 1, 2 e 3 são unidades de generalidades acerca do mundo. A gente agora, no oitavo ano, no oitavo e nono, começa uma jornada pelo mundo. Né? A gente sai do Brasil e começa uma aventura pelo mundo. Né? Então, eu gosto de brincar assim, de falar disso, como se a geografia fosse isso. De certa maneira, A gente vai ver todos os continentes. A gente vai falar, nesse ano, especificamente, da África e da América, e no nono ano, da Europa, da Ásia, da Oceania, né? Sem esquecer lá a Antártica, mas basicamente da Europa e da Ásia. Então, assim, ao dividir o mundo dessa maneira, né, antigamente se estudava a África no nono, jogaram para o oitavo até para você ter mais tempo, espaço. A África é um continente extremamente complexo, que tem mudado muito significativamente. Sempre que eu falo que a geografia tem um elemento de dinamismo muito grande, é verdade. A África tem mudado, e desses continentes todos tem sido o continente que mais tem dado demonstrações de mudar, né, de mudanças radicais. Surgiram países, acabaram países, se fundiram países, se separaram países, reinos acabaram, viraram repúblicas. Até os anos 70, você tinha ali boa parte dos países africanos eram colônias europeias que deixaram de ser, são países que entraram, na sua maioria, em guerra com os colonizadores, depois em guerra civil. Né? Então, assim, toda a experiência africana democrática está muito recente. É um continente que convive com situações muito esdrúxulas, né? Que você ainda tem, em alguns lugares, sociedades tribais, mas em outros lugares você tem sociedades absolutamente, vou usar a palavra civilizada, mas, enfim, que não é boa, mas civilizadas, muito similares à nossa, com edificações, com construções, com escola, com tudo formalmente muito parecido com a nossa vida aqui urbana. A maioria dos países fala a língua do colonizador, o que é uma questão complicada até culturalmente para eles, né? Porque eles falam inglês, francês, português, né? E quando eu falar deles, vou falar mais dos portugueses que eu conheço melhor. A gente tem uma influência grande também, hoje em dia, o Brasil, nesse país de língua portuguesa, por ser líder da comunidade de países de língua portuguesa, por ser o maior país que fala português do mundo, por ser o mais rico país que fala português do mundo. Então, a gente acaba tendo uma influência grande sobre esses 6 países que falam português na África. Então, assim, mas há países africanos que falam francês, como a Argélia, como a Nigéria, como o Senegal. Há países que têm espanhol como segunda língua, há países que falam árabe. Então, assim, eu não conheço muitos países que falem línguas assim, originárias, acho que os etíopes, não tenho certeza. Mas tem alguns que falam, mas a maioria desses países. Eu vou começar, então, vou fazer uma grande inversão nesse livro. Eu vou começar nas unidades 1, 2, 3, normalmente. Vou falar um pouco deles, como já estou aqui falando de dinâmica demográfica global, de população, tal, do mundo.
Mas vou pular muito rapidamente para a África, que na verdade está nas últimas unidades desse livro. As 3 últimas unidades são sobre a África. Para a gente ter no segundo semestre a nossa aventura na América. Porque a gente vive na América. A gente está nesse continente aqui. Né? E aí acho que é importante a gente entender coisas sobre o continente que são muito específicas. A gente tem na geografia um ensino globalizado. A gente aprende muito, né, sobre o mundo todo, ainda que não dê tempo de falar tanto, né, a respeito de cada região, de cada país. Mas é uma opção da nossa educação. Né? A gente se dedica ao mundo, né, com bastante cuidado. Se vocês forem conversar com estudantes de outros lugares do mundo, eles não têm muito essa lógica, esse conhecimento do resto do mundo, não. Eles se dedicam muito aos próprios países, ao próprio continente, e se ocupam muito pouco do resto do planeta. Né? A gente não, a gente faz esse caminho. Eu acho bacana, acho legal saber do mundo todo, acho muito interessante a gente saber, ainda mais a geração de vocês, que é uma geração cara, que é cosmopolita, de verdade, assim. Para vocês, qualquer lugar é possível nesse planeta. Então, eles não exatamente não, mas eles não, como eles não têm esse conhecimento muito claro, eles, por exemplo, diferente da gente, a gente divide a América em 3, né? América Central, América do Sul, América do Norte. Eles sequer listam a América Central como se fosse um subcontinente. Eles dividem a América, basicamente, na América do Norte deles e a América Latina. Todo o resto que não é Estados Unidos e Canadá é América Latina. Eles não têm essa divisão assim, mais setorizada. Claro que outro dia eu ouvi uma americana falar, não, a gente sabe que é a América Central, a América do Sul, a América do Norte, mas a gente não passa batido por isso, isso não é uma questão. Não é questão de prova. Eu não preciso saber que a América Central é a América Central. Tem assim, só especialistas, só o cara da FBI, o cara da CIA, esses caras sabem. Mas a população tal, não está muito... e nem se cobra deles isso. Né? Então, mas eles têm essa lógica, eles têm um pouco essa lógica do sul americano, eles acham que eles são americanos, que nós somos latinos, eles sequer completam latino-americanos. Eles acham que a gente é latino. Você pode ser branco, louro e azul. Você veio do Brasil, você é latino. Para eles. Por outro lado, culturalmente, a gente não se considera latino. Porque a nossa colonização foi muito diferente do resto da América Latina. A gente não fala espanhol, né? A gente foi colonizado pelos portugueses, a gente tem muita relação com a África do que com o resto da América do Sul. Então, assim, a gente passa um pouco batido por esse sentimento de latino-americanidade, né? Apesar de que nós somos latinos, sim, né? Somos povos latinos. O português é uma língua oriunda do latim, né? A Península Ibérica inclui Portugal e Espanha, né? Então, assim, a gente é latino, mas nem a gente entende muito isso. A gente, na verdade, tem um sentimento muito parecido dos norte-americanos, assim. A gente se acha meio diferente do restante da América. Aí fica muito magoado quando o presidente da Argentina fala que a gente vem da selva. Porque fica bravo, né? Porque a gente tem uma vontade danada de ser europeu e tal. Os dois, está todo mundo errado. O cara da Argentina está errado. Isso veio da selva. A gente é uma mistura desses povos todos. Uma grande mistura de africanos que vieram na marra para cá, dos nativos que aqui viviam, sim, na selva, e dos europeus que vieram para cá. Não dá para negar essas misturas. A gente pode discuti-las. Aí sim, muita coisa à base de estupro, uma violência tremenda, da escravização de povos africanos, mas do extermínio de povos indígenas, né? Mas por bem ou por mal, somos uma mistura desses povos todos. Né? Não tem jeito. Se a gente fizer aquele exame de DNA lá, que está ficando na moda agora, mas acho ainda muito caro, mas está ficando na moda, tudo que a youtuber fala e é patrocinado e tal, por esses caras, por essas empresas, a gente vai ver que a gente tem uma mistura danada. Tá? Então, assim, vou falar dessa galera aqui, dessa situação toda que envolve essa dinâmica de distribuição da população. Depois eu começo a falar da África, depois eu começo a falar da América. Tá? E aí a gente vai... Eu vou dizendo onde está no livro, para ninguém ficar perdido. A distribuição da população no mundo ocorre de forma bastante desigual.
Algumas áreas, sobretudo as áreas urbanas, são densamente povoadas, enquanto outras são pouco povoadas. Países com grande população total ou população absoluta são considerados populosos. Já os países com população numerosa em relação à extensão de seu território, ou seja, com população relativa, expressa pelo número de habitantes por quilômetro quadrado, são considerados povoados. Tá? De acordo com a ONU, em 2017, a população mundial tinha ultrapassado os 7 bilhões e meio de habitantes. Eu peguei números mais precisos, um pouco mais atualizados no site da ONU, vocês não vão ver lá, mas os meus estão vendo aqui, que dá conta de uma população de 7,7 bilhões de pessoas, tá? Já em 2017, ou seja, 7 bilhões, 700 milhões de pessoas no mundo, já em 2017. Acho que até 2019 a gente consegue ter alguma precisão nos dados. Com a pandemia, a gente tem 2 anos perdidos, 2020 e 2021, perdidos do ponto de vista de números, de dados, né? Você não tem como precisar dado nenhum, ainda mais de censo, ainda mais populacional, porque, em função da pandemia, distanciamento social, não se fez censo em boa parte do mundo, né? A gente criticou muito o Brasil por não ter feito, mas acho que muitos países também não fizeram. Então, é difícil a gente ter uma precisão de dados. Acho que ano que vem, em 2022, a gente vai provavelmente ter censo espalhado aí pelo mundo e a gente vai ter um salto populacional, podem ter certeza. Que apesar de terem morrido, né, por conta do coronavírus, quase 4 milhões de pessoas no mundo, e acho que a gente deve chegar mais ou menos nessa conta, dos 4 milhões de mortos no mundo, infelizmente, dos 500, talvez 600 milhões no Brasil, 600 milhões não, perdão, 600 mil mortos no Brasil até o final do ano, que é um número absurdo, gigantesco. Quando você vai juntar lá com a média populacional planetária, acaba sendo um número pequeno. Então, assim, acho que não vai mudar muito a população do mundo em função disso, né? Acho que em alguns países, mais ou menos, como o Brasil, a Índia, a Itália e tal, tiveram perdas muito significativas, a Inglaterra, mas a maioria nem tanto. Os Estados Unidos. Né? Então, o que nos importa nesse momento é saber que, de acordo com a ONU, né, em 2017, a população mundial já estava chegando aí, batendo nos 7,7 bilhões de habitantes. E que os 10 países com maior número de habitantes concentram 54% da população mundial. E são eles, tá ali, ó. A China é o país mais populoso do mundo, com 1.439.324 bilhões, Maria. A China, né, com 1.439.324 mil habitantes, seguido dos seguintes países. Índia, com 1.380.004 mil habitantes. Estados Unidos, com 331 milhões de habitantes. Indonésia, com 273.524 mil habitantes. Paquistão, com 220.289 mil habitantes. Brasil, com 212.559 mil habitantes. Nigéria, com 206.140 mil habitantes. Bangladesh, com 164.489 mil habitantes. Rússia, com 145.934 mil habitantes. E o México, com 128.933 mil habitantes. Esses 10 países são responsáveis por 54% da população do mundo. Portanto, não há nenhum tipo de projeto populacional, de pesquisa, que envolva o que quer que seja, que diga respeito à população no mundo, que possa abrir mão desses países aí. Eles são fundamentais para a gente pensar a população no mundo, pensar a distribuição da população, pensar a distribuição da renda, pensar políticas educacionais, políticas públicas de todos os tipos, porque eles são mais da metade da população do mundo. Você tem lá na ONU 193 países, mas deve ter uns 200 países mais ou menos no mundo, né? Alguns países não fazem parte da ONU. Então, assim,
percentual aí de 200 países, 5%, né, 10 países correspondem a mais da metade da população. Então, você tem, como lá a gente falou no começo, uma distribuição muito desigual, populacionalmente falando, dentro dos próprios países, né? De uma maneira geral, alguns são países muito grandes, China, Índia, Estados Unidos, Brasil, então, Rússia, estão entre os maiores países do planeta. Dentre os 5 maiores países do mundo, só não está nessa lista aí dos mais populosos o Canadá, que é o segundo maior país do mundo, mas que tem uma população de menos de 30 milhões de habitantes, uma população muito pequena. Porque mais da metade do Canadá também é uma grande geleira, então é difícil não ter, você ter população. Tá? Por outro lado, desses 10 países aí, você tem 5 países integralmente dentro do continente asiático, né? A China, a Índia, a Indonésia e Bangladesh e o Paquistão. E você tem um país que 70% do território dele está em território asiático, que é a Rússia. Né? Apesar de que a maior parte da população mora na parte europeia da Rússia. Mas mesmo assim, 60% da população do mundo está no continente asiático. E não é de estranhar que nessa lista aí, dos 10 mais populosos do mundo, você tenha 6 países que tem população asiática. Né? Só uma curiosidade, a Índia foi dividida, né, há muitos anos atrás, de meados para o final do século XX, e o Paquistão era parte da Índia. Então, se você juntasse a população do Paquistão com a população da Índia, né, num país só como era, eles já seriam maiores do que a China do ponto de vista populacional. E a tendência é que a Índia passe, de fato, a população da China, porque a China faz um controle de natalidade há pelo menos 20 anos. Né? A China, quando começou a vivenciar essa explosão populacional, apesar de que a China sempre foi um país extremamente populoso, mas em algum momento isso meio que fugiu do controle, eles começaram a estabelecer essa limitação de nascimentos por família e tal, para tentar controlar, de certa maneira, o tamanho da população. Porque o tamanho da população é um problema. Né? Você precisa, são bocas para alimentar. É muito mais fácil você fazer uma política pública para um país que tem, como o Uruguai, que tem 3,5 milhões de habitantes, do que você fazer uma política pública para um país que tem 1 bilhão, 400 milhões de habitantes. Não tem como você... É muito difícil você estabelecer metas e tal para tanta gente. Né? Então, eles têm esse controle. Então, muito provavelmente, a Índia ultrapassará muito em breve a China, se duvidar, nos próximos 10 anos, ela já ultrapassa, porque não tem controle populacional algum na Índia. Né? Muito pelo contrário, os caras são incentivados a ter cada vez mais filhos. Assim como a Nigéria, que tem 206 milhões de habitantes, está nos calcanhares do Brasil, e muito provavelmente nos próximos 10 anos também deve pegar o Brasil. O Brasil tem um crescimento populacional aí que beira os 2%. A Nigéria, os países africanos de uma maneira geral, não tem nenhum tipo de controle sobre suas populações. Então, sobre nascimentos e tal. Ainda que isso não seja para o Brasil um problema. Se você ficar um pouco abaixo desse ranking, não é exatamente nenhum demérito. Né? É um problema a menos, no final das contas. O Brasil tem diminuído as taxas populacionais a cada década. Né? O Brasil, nos anos 50, tinha, acho que, 6 filhos por família. Hoje em dia, a gente chega a 2, né? Está na média dos 2. E a tendência é diminuir, vem sendo de diminuição desde sempre. Então, a gente vai demorar muito mais para chegar aos 220 milhões de habitantes do que a Nigéria, provavelmente, para chegar aos 212, né, e nos ultrapassar. Então, acho que eles também devem nos ultrapassar nos próximos 10 anos. Assim como a população do México também deve pegar a população russa muito em breve e tal. E por incrível que pareça, vocês devem, se vocês tiverem curiosidade, olhar, e ver, eu acho que alguns de vocês têm, quando vocês olham na internet lá, quem são os países, né, que têm maior densidade populacional, não sei o quê,
ou as cidades, né, mais populosas do mundo, vocês vão ter lá sempre disparado Tóquio, que é a capital do Japão, com seus 38 milhões de habitantes. Não está aqui o Japão. Porque o Japão não cresce há pelo menos 30 anos, do ponto de vista populacional. O Japão e os países europeus, de uma maneira geral, eles têm um nível de crescimento populacional absolutamente estabilizado, assim, não aumenta nem diminui na maior parte dos países, chegando até a diminuir em países como a Itália ou a Noruega, que a população diminuiu nos últimos 20 anos. Mas a maioria tem crescimento populacional de 0,1%, de 0,2%, é quase uma reposição, assim, morre um, nasce um, morre um, nasce um. Então, o Japão, por exemplo, em 80, na década de 80, tinha a mesma população do Brasil, mais ou menos 120 milhões de habitantes. Hoje não passa de 125 milhões de habitantes, não chegando a estar nem ali entre os 10 países mais populosos do mundo, né? E 40 anos atrás, tinha uma população similar à do Brasil. O Brasil quase dobrou a população, enquanto o Japão aumentou 5%, 3%, quase nada, né? Portugal, por exemplo, desde os anos 50 convive com uma população mais ou menos de 10 milhões de habitantes e atualmente tem 13 milhões de habitantes. A população quase não cresceu, né? E se cresceu, cresceu muito em função de muitos imigrantes que para lá foram, né? Enfim, tem brasileiro pra caramba, né? Em Portugal, afetando bastante a cultura e a economia, né? Portuguesa. Enfim, falando do mundo inteiro, de uma maneira geral, só para mostrar que a população do mundo é bastante desigual, é bastante desorganizada, né? Enfim. Vou ler um textinho aqui que fala da diversidade da população no mundo e dos estudos sobre demografia, tá? Estudos mostram que desde o final dos anos 70, né, 1970, a demanda da população mundial por recursos naturais é maior do que a capacidade do planeta de renová-los. Ou seja, a gente estava convivendo com esse problema desde o final dos anos 70. Vocês nem sonhavam em nascer, né? Dados mais recentes demonstram que estamos utilizando cerca de 50% a mais do que o que temos disponível em recursos naturais. Ou seja, precisamos de um planeta e meio para sustentar nosso estilo de vida atual. Podemos dizer que esta é uma forma irracional de exploração da natureza que gera o esgotamento do capital natural mais rápido do que sua capacidade de renovação. Essa situação não pode perdurar, pois, desta forma, enfrentaremos em breve uma profunda crise socioambiental e uma disputa por recursos. Atualmente, a média mundial da pegada ecológica é de 2,7 hectares globais por pessoa, enquanto a biocapacidade disponível para cada ser humano é de apenas 1,8 hectare global. Tal situação coloca a população do planeta em grave déficit ecológico, corresponde a 0,9 hectare global de capacidade. A humanidade necessita hoje de 1,5 planeta para manter seu padrão de consumo, colocando com isso a biocapacidade planetária em grande risco. Projeções para o ano de 2050 apontam que, se continuarmos com este padrão, necessitaremos de mais de 2 planetas para mantermos nosso consumo. É necessário um esforço mundial para reverter essa tendência, fazendo com que passemos a viver dentro da biocapacidade planetária. Outro grave efeito da excessiva exploração da natureza é a perda acelerada da biodiversidade, ou seja, o desaparecimento ou declínio do número de populações de espécies de plantas e animais. A perda de biodiversidade verificada entre os anos 70 e 2000, cerca de 35%, somente é comparável a eventos de extinção em massa ocorridos apenas 4 ou 5 vezes durante bilhões de anos na história da Terra. Todos eles causados por desastres naturais e jamais pelo ser humano, como agora. Tá? Está no site Pegada Ecológica, tá? Pegada Ecológica Global, se vocês quiserem ver. Tem um documentário sobre Bangladesh, que é bem interessante,
que revela o cotidiano de diferentes áreas de Bangladesh, um dos países com maior densidade demográfica do mundo, já foi o país com maior densidade demográfica do mundo, e é interessante de assistir. Também tem, eu acho que na internet, é só procurar lá, Bangladesh. Eu acho que vocês precisam ver essas coisas, acho que vocês precisam observar, assistir, conhecer, sabe? A gente não tem como viajar para esses lugares, é impossível, né? Mas vocês têm como ver pela internet, como assistir. E acho que se a gente conseguisse, quando voltar, acabar a pandemia, né? Vocês estão no 8º, ano que vem vocês vão estar no 9º, vão estar por aqui ainda com a gente. E aí eu acho que vou tentar fazer um painel global aqui, fazer umas conferências, fazer uns encontros com alguns biólogos, com o pessoal do IBAMA, com gente que trabalha com isso diretamente ligado a essa questão da biodiversidade e tal, para vocês terem uma noção, para vocês verem, primeiro, verem o que esses caras fazem, o que eles estudam, né? E segundo, ver o que essa turma está pesquisando para a gente, ou para alertar a gente do que está acontecendo com o mundo, ou para tentar apresentar soluções possíveis, né, para que o mundo não seja, para que não entre todo mundo numa depressão absoluta, que não vai ter jeito e tal. Tem que haver solução, né, gente, para um mundo que vai ter em 2050, muito provavelmente, 10 bilhões de habitantes. Tá? Bom, vou levantar aqui, tá, gente? Vocês verem. Então, assim, de acordo com a ONU, em 2017, a população mundial era de aproximadamente 7,7 bilhões de pessoas. A China é o país mais populoso do mundo, com quase 1,5 bilhão de habitantes, seguidos de Índia, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, Brasil, Nigéria, Bangladesh, Rússia e México. Até a Revolução Industrial, o contingente de habitantes é inferior a 1 bilhão de pessoas. No século XIX, por conta da Revolução Industrial, a população do mundo aumenta também, dobra de uma maneira bastante significativa e passa a ser de 2 bilhões de habitantes. Quando você chega no século XX, essa população de 2 bilhões de pessoas, ela mais do que triplica. Então, assim, você tem um primeiro momento de explosão populacional, quando o mundo começa a ficar urbano, com a Revolução Industrial, ali no meados do século XVIII até o meados do século XIX, até o final do século XIX, e se você tem ali uns 100 anos, ou um pouco mais de 100 anos, a população do mundo dobra. E aí você chega ali no final do século XIX até o final do século XX, também mais ou menos de 100 anos, e a população do mundo triplica. Se a gente continuar aumentando desse jeito, a população do século XXI vai quadruplicar, né, se seguir essa tendência. Então, a gente chega a um nível de população que esgota tudo o que a gente pode consumir. Esgota todos os rios, esgota todas as possibilidades. Ainda que hoje a gente tenha tecnologia para alimentar a população do mundo, a água, por exemplo, é um problema. Porque a água é a mesma. A água está nos aquíferos, ela não é renovável, ela não é... Eu vou reaproveitar, tem tecnologia para dessalinizar a água, mas ela é caríssima no mar. Mas ela não serve exatamente para beber, eu preciso de água para beber, para consumir. A água que é gasta na agricultura gigantesca, ela se renova, mas ela se renova de forma muito limitada. Né? Sobe lá, cai na nuvem, desce. Eu pego a água do aquífero, eu pego a água do poço, eu pego a água do rio, mas eu não posso esgotar isso. Eu tenho que saber usar de forma equilibrada. Países mais populosos do mundo estão crescendo cada vez mais, à exceção da China, que faz um imenso controle populacional já há algumas décadas. As projeções populacionais indicam que em 2050 a população da Terra chegará a 10 bilhões de habitantes. Os 10 países com o maior número de habitantes concentram 54% da população mundial e a Ásia abriga cerca de 60% da população do planeta. Cerca de 4,5 bilhões de pessoas. Tá? Por outro lado, na Oceania, a gente tem menos de 1% da população do planeta. São a Austrália, a Nova Zelândia, a Papua Nova Guiné, países que têm muito pouca população. Tá? A distribuição desigual da população pelo mundo está relacionada a fatores naturais
como condições climáticas e de relevo. E há fatores históricos, como o desenvolvimento de grande comércio, de guerras, de aglomerações urbanas, tá? Aqui, eu acho que dá para ver, ó, a densidade populacional do mundo. Eu vou até mostrar para vocês aqui, é um mapa pequenininho. Ó, não sei se dá para vocês verem aqui. Tá, onde está mais colorido é onde tem a maior parte da população. Onde está menos colorido, você tem menos população, tá? Esse mapa aqui. Tá bom? Aqui, ó. Ver se vocês conseguem ver bem. Essa minha máscara está caindo. Imagina o mico de aparecer sem máscara. Enquanto aqui, eu ajeito a máscara. Então, assim, nesse mapa, a gente pode verificar que algumas áreas do continente europeu, da Ásia Meridional, do leste asiático e do nordeste dos Estados Unidos apresentam alta densidade demográfica. São países pequenos, de maneira geral, né? A gente já deve ter visto alguma mapinha que mostra umas projeções de quantos países europeus cabem no Brasil, vários países europeus cabem no Brasil. Se tirar a Rússia, a Europa inteira cabe dentro do Brasil. Inteira. E aí você vai colocando ali, né? Santa Catarina cabe Portugal inteiro. É engraçado, assim, você vai... São Paulo cabe quase toda a França. Não, em Minas Gerais cabe a França inteira. São Paulo cabe toda a Espanha. Você vai encaixando ali, você coloca quase toda a Europa dentro do Brasil. De um jeito ali engraçado. Mas ao mesmo tempo, você tem, assim, é um continente também que não chega a ter 1 bilhão de habitantes, são 730 e tantos milhões de pessoas, mas é um continente pequeno, né? Se ele capta todo no Brasil, então, assim, você tem ali uma população grande para aquele tamanho, né? Então, você tem muitas cidades muito populacionalmente inchadas, como Paris, como Londres, como Berlim, cidades todas com mais de 6 milhões de habitantes, com 1 bilhão na cabeça, cidades com mais de 6 milhões de habitantes, cidades muito grandes e tal, e muito cheias de história, né? Muito antigas, então, assim, por onde passou muita gente. Algumas dessas áreas são em planícies fluviais. A proximidade dos rios exerce grande influência na escolha de locais para ocupação humana. Historicamente, a gente escolhe lugares para viver perto de onde? Em planícies, né? Que são áreas menos íngremes, menos difíceis de você estabelecer edificações e tal, perto de rios, né? Porque você tem a possibilidade da água para plantar, para beber, né? Então, sim, você não vai ficar muito longe. Então, você vai ver que todos esses países, essas cidades muito, muito importantes do mundo, tem um rio no meio, né? São Paulo tem o Tietê. A gente conseguiu destruir o Tietê de ponta a ponta, né? Mas é lá, né, corta a cidade de São Paulo. Paris tem o Rio Sena. Londres tem o Tâmisa. Sei lá. Lisboa tem o Tejo. Enfim, cada cidade dessas tem lá seu rio no meio. Alguns foram tão esgotados, tão destruídos, que viraram esgoto. Né? Como a gente fez aqui com o Tietê. Aqui, a gente lá em São Paulo. Alguns precisaram ser limpos novamente. O Rio Tâmisa eu lembro muito de ver no Fantástico, né, lá nos anos 80, 90. O rio estava tão poluído, mas tão poluído, que não nascia mais nenhum ser vivo na água do Rio Tâmisa. De tão poluído que aquele rio estava. Ele não nascia, botava um peixe lá e morria. Qualquer bicho. Despoluíram o rio em 30 anos. Os caras fizeram o mesmo programa de despoluição da Baía de Guanabara. Só que o da Baía de Guanabara não anda, nunca termina, nunca conclui, nunca acerta. Porque eles limpam, alguém vem suja, limpam, alguém vem suja. Então, assim, eu não sei se vocês lembram, nos primeiros meses da pandemia, que começaram a dar notícia de volta dos golfinhos aqui na Bahia. Não sei se você percebe, vê seu símbolo aí, da sua camisa da prefeitura. São 2 golfinhos, não é isso? Por que são 2 golfinhos no símbolo do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro? Porque tinham mais de 4 mil golfinhos aqui nessa praia, nessa Baía de Guanabara. Esse lugar era limpo, era um lugar perfeito para esses bichos ficarem. Peixes, sei lá, eles são peixes, né? Para eles ficarem. Então, assim, era terra dos golfinhos, sabe? Os golfinhos eram nosso símbolo. Hoje,
se não me engano, são 4 só que existem. Lá nos cantos, eu nem sei como é que vivem, porque lá para baixo deve ser mais limpo. Mas não sabia que tinha golfinho no seu símbolo? O símbolo da cidade do Rio de Janeiro, são 2 golfinhos. Ah, então, por isso, porque a gente tinha muito golfinho aqui, porque era tão característico da cidade que botaram o nosso símbolo, né? Então, assim, a gente destruiu a Baía de Guanabara, era essa praia aqui, não sei se vocês têm acesso, acho que tem uma vira e mexe, eu recebo umas fotos da ilha do governador, eu não sou nascido e criado aqui, mas das fotos da ilha do governador, nos anos 70, nos anos 80, as praias lotadas, entupidas de gente, todo mundo na praia, mar limpo, água limpa, super calmo, né, para criança, é fantástico, assim, um lugar perfeito, parece a Lagoa de Araruama. E é impossível, depois dos anos 80, assim, dos anos 80, 90, vai ficando impossível de virar um esgoto a céu aberto, né? Até está mais limpo hoje do que estava 5, 6 anos atrás. Mas continua muito sujo, né? Não dá para mergulhar, se chegar ali no Moneró, ali no corredor esportivo, você olha aquela água, eu não vou mergulhar ali nem pensar. Vou sair com 3 pés, né? Não dá. Não dá. Não dá. Ainda não dá. Tem que limpar muito para poder dizer que está mais ou menos limpo. Mas aí são questões outras, que não dizem respeito à geografia, dizem respeito à política. Né? Política pública. Política de fato, né, que aconteça para resolver esses problemas. Né? Tem que ter interesse público. Tem que ter ajuda da população também, mas sem interesse público, de fato, isso não acontece. Bom, além disso, planícies fluviais apresentam solos muito férteis, o que também possibilita o desenvolvimento da agricultura. Assim, desde a antiguidade, áreas próximas ao rio Nilo, no Egito, ao rio Ganges, na Índia, ao rio Amarelo, na China, têm concentrado elevado número de habitantes. Quando fizeram a cidade de Manaus, lá no norte do Brasil, fizeram onde a cidade de Manaus? No encontro do Rio Negro com os Solimões, no nascimento do Rio Amazonas, uma região muito rica em água. Né? Iam fazer no meio da floresta? Não, né? Porque a dificuldade ia ser tremenda para fazer qualquer coisa ali. Fizeram próximo do rio. Né? Numa região que usa o rio como via, né? Assim, como rodovia, no caso a hidrovia. Mas utiliza como via de acesso. Né? Então, quanto mais perto do rio, melhor. Todas as cidades do Amazonas, todas talvez não, mas a grande maioria, estão nas margens dos rios. Do Juruá, do próprio Rio Amazonas, do Solimões, do Negro, estão todas ali, porque elas servem de acesso. Né? O cara não precisa se embrenhar pela selva para poder chegar num lugar, ou destruir a selva para construir uma rodovia ou uma ferrovia, né? O cara vai e usa o rio. Ainda bem que a gente tem aqueles rios lá que permitem isso. Naquele mapinha que eu mostrei, é possível identificar áreas pouco povoadas também. Algumas dessas áreas correspondem a extensos desertos, como o deserto do Saara, no norte da África, o deserto de Gobi, no centro do continente asiático, as áreas de clima muito frio, como a Sibéria, o norte do Canadá, o Alasca, as regiões polares e as áreas florestais, como a floresta amazônica, a porção central da África, que ele não diz aqui, mas que é a floresta do Congo, né? A floresta da Indonésia, lá, tropical da Indonésia, né? Que são regiões pouco povoadas, por conta justamente disso. É importante destacar, no entanto, que o desenvolvimento de tecnologias favorece o adensamento de populações em áreas que antes eram consideradas inóspitas, né? À medida que a tecnologia vai sendo desenvolvida, a gente acaba conseguindo habitar lugares que seriam improváveis, né, para se viver. Bom, o relatório Perspectivas da População Mundial, revisão de 2017 da ONU, mostra análises da população mundial. Embora a taxa de fertilidade esteja diminuindo, em 2030, a projeção é de que existam 8,3 bilhões de habitantes no mundo.
A população, ou seja, daqui a 9 anos, né? 10 anos, 10 anos, 20 ou 10 anos. A população mundial tem atualmente cerca de 7,6 bilhões em comparação com as 7,4 bilhões de 2015. Esse número é estimado pelas taxas de fertilidade relativamente altas nos países em desenvolvimento. Apesar de uma queda geral no número de nascimentos de crianças em todo o mundo, a informação consta de um relatório divulgado pelas Nações Unidas. Aliás, isso aqui é outro detalhe, que é importante. Nessa lista aqui dos países, dos 10 países, quantos países desenvolvidos você vai ver? Estados Unidos. Só. Entende? Se eu considero ainda, né, seguindo critérios mais antigos, a China, né, como um país em desenvolvimento, eu só tenho os Estados Unidos, numa lista de 10 países, como um país desenvolvido, sabe? Dentro desses países com maior população do mundo. Né? O que também leva a crer que esses países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, ainda têm potencial de geração de crianças muito grande. Né? Acho que só tem um país africano, mas muito em breve teremos mais. Tem alguns países na África que estão se desenvolvendo muito nesse sentido. Mas todos estão muito longe da Nigéria. A Nigéria realmente tem uma explosão populacional em relação à África bem grande. Você tem uma ideia assim, são 55 países. Você tem 1 bilhão e 200 mil habitantes. 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Né? Desse 1 bilhão e 200 milhões, um sexto está na Nigéria. 55 países, um sexto está na Nigéria, é desproporcional pra caramba, né? É um número bem desproporcional. Tem muita matemática na geografia, né? Mas é uma matemática simples, tem matemática de porcentagem e tal, de cálculo de taxa, de média, não sei o quê. Às vezes a gente se atrapalha, mas não é uma matemática complexa. Bom, a concentração do crescimento da população mundial está nos países mais pobres, segundo o relatório Perspectivas da População Mundial, né, que representa, de 2017, o que representa um desafio enquanto a comunidade internacional busca implementar a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, cujo objetivo é acabar com a pobreza e preservar o planeta. Ela tem que ser uma meta, né? Acabar com a pobreza tem que ser uma meta. A pobreza é um problema. Né? A pobreza extrema, principalmente, é um problema, porque você... Porque, assim, a população, ninguém nasceu para ser miserável, né? E a miséria ela acaba levando a uma série de problemas sociais muito graves. Né? E a culpa da pobreza não é do pobre. É óbvio que não. Né? Então, é preciso que o mundo inteiro se articule em torno disso para acabar com a miséria. Né? Com quase 83 milhões de pessoas que a população mundial aumenta a cada ano, espera-se que a tendência ascendente em tamanho da população continue, inclusive supondo que as taxas de fertilidade continuarão diminuindo, afirmaram os autores do relatório produzido pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU. Nesse ritmo, espera-se que a população mundial chegue em torno de 8,6 bilhões em 2030, 9,8 bilhões em 2050 e supere os 11 bilhões em 2100. Espera-se que o crescimento venha, em parte, dos 47 países menos desenvolvidos, onde a taxa de fertilidade é em torno de 4,3 nascimentos por mulher e onde se espera que a população chegue a 1,9 bilhão em 2050, em comparação ao atual estimado de 1 bilhão. As baixas taxas de fertilidade estão resultando em um envelhecimento da população, com a expectativa de que o número de pessoas com 60 anos ou mais podendo duplicar, ou mais que duplicar, em 2050 e triplicar em 2100, passando dos atuais 962 milhões a 3 bilhões de pessoas. Ou seja, se a gente estiver lá em 2100, ninguém vai estar aqui, né? Em 2100, quase ninguém de nós vai estar aqui, nem vocês que são muito jovens. Mas, fazer projeção é bom, é importante, porque assim, não é em 2100 que eu estou mirando, é em 2030, né? Daqui a 10 anos, como ele falou. Porque em 2030 eu já vou sentir reflexos disso. Se eu tiver 8 bilhões e 300 milhões de habitantes no planeta em 2030, eu já vou ter
Se eu não, eu vou ter, a gente vai ter. Né? É preciso que... Como é que vai dividir água para todo mundo? A água vai começar a ficar cara. A água que é linha de graça, que a gente bebe e tal, vai começar a ter um custo alto. Em alguns países, água é mais cara que refrigerante. Aliás, nos Estados Unidos, água é mais cara que refrigerante. Na Europa, água é mais cara que refrigerante. Em qualquer país. O Brasil é um dos poucos países em que a água ainda é um ativo livre. Assim, todo mundo bebe água aqui porque a gente tem bastante. A água não é um problema. Mas em boa parte dos países do mundo, a água é um problema. Entende? E assim, só beber água. Não é só beber água. Falta água. Falta água para beber, falta água para tomar banho, falta água para plantar, para comer. A maior parte da água do mundo não é gasta com a nossa alimentação, com a nossa bebida, é gasta na agricultura. Então, assim, mas vai parar de fazer agricultura? Não tem jeito, né? Vai ter que continuar fazendo. Então, a gente precisa saber equilibrar isso. É projetado que a África, que detém a distribuição mais jovem que qualquer outra região, passe por um envelhecimento rápido de sua população. Embora a população africana se mantenha relativamente jovem durante várias décadas mais, é esperado que a porcentagem da população com cerca de 60 anos ou mais aumente de 5% em 2017, cerca de 9% em 2050, a quase 20% até o final do século. Entre outras tendências populacionais retratadas no relatório, a população da Índia, que atualmente aparece no ranking como o segundo país mais populoso do mundo, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, superará os 1 bilhão e 400 milhões de habitantes da China, já em 2024. Eu estava achando que isso ia chegar nisso lá para 2030, mas segundo o relatório aqui da ONU, é da ONU? Não, é da ONU. Já em 2024, a população aumenta. Se a gente pensar que a Índia, que o Paquistão, por exemplo, foi parte da Índia, né? Então já até passaram, porque já tudo mais de 1 bilhão está ótimo, as reações deles são ótimas. Bom, em 2050, o terceiro país mais populoso do mundo será a Nigéria. Olha aí, que eu falei, né? Que aparece hoje em sétimo, que não vai passar só o Brasil, né? Eu imaginei que fosse passar o Brasil nos próximos 10 anos. Mas hoje, daqui a 30 anos vai ter passado, inclusive, o Paquistão e os Estados Unidos. Olha que coisa. Muita gente. Engraçado que uma vez eu vi um negócio populacional desse, um estudo desse, que dava conta que os Estados Unidos, em 2100, teria 700 milhões de habitantes. Teria dobrado a população. Um pouco mais de dobrar. Não vejo mais isso. Não sei se mudou muito alguma coisa lá, mas, de qualquer maneira, você imagina, a Nigéria, que não é um país grande dentro da África, mas não é um país, não é um dos maiores países africanos, de tamanho, está longe de ser um país rico, muito longe. Você imagina a Nigéria com 400 milhões de habitantes. É um caos absoluto, provavelmente, né? Enfim, não sei. Bom, o crescimento da população mundial, né? Os avanços da medicina e as melhorias na produção e distribuição de alimentos proporcionaram um notável crescimento populacional. Nos últimos 150 anos, a população mundial cresceu cerca de 5 vezes. Em 1940, havia aproximadamente 2 bilhões de pessoas no mundo. No início do século XXI, como vimos, a população mundial superou os 7 bilhões de habitantes. A máquina está escorregando. Esse crescimento acelerado ocorreu de modo diferente no mundo. Entre 1950 e 2010, a população europeia teve crescimento anual de 0,5%. Na América Latina, o aumento foi de 2,1%. Na África, foi de 2,5%. Na América do Norte, na Oceania e na Ásia, houve um crescimento respectivo de 1,21%, 1,72% e 1,76%. Então, os lugares que mais crescem populacionalmente no mundo são aqui nós outros, na América Latina, e a África, com 2,5% ao ano. É um crescimento bastante grande, tá? Grande no sentido de que a gente tem, por exemplo, já tem 1 bilhão de pessoas no continente.
Então, se você tem 1 bilhão, se aumenta 2,5%, você aumenta alguns milhões, né, todo ano, 80 e tantos milhões todo ano, você vai enchendo a população de um jeito enorme. A natalidade em queda, no entanto, né? As taxas de natalidade estão em queda no mundo. Entre as razões para isso estão o planejamento familiar, eu até falei isso na outra aula, na 802, que assim, está nascendo menos gente no mundo, de qualquer maneira. Apesar desse movimento inflacionário de nascimento, tem nascido cada vez menos gente no mundo. Em algum momento, eu imagino que vai haver um estancamento, assim, para parar. Só não sei, pelo dado aqui que o relatório mostrou, vai até 2100 nesse crescimento, né? Eu tinha ouvido falar de uma coisa que lá para 2050 ia começar a diminuir, decrescer. Mas talvez seja a população do Brasil que vai começar a decrescer a partir de 2050. Mas, enfim. Vamos ter que esperar até 2100 para ver isso acontecer. Eu não vou estar aqui, vocês vão estar velhinhos, daí vocês, quando morrerem, vocês me contam lá em cima, tá? Combinado? Ah, professor, a população diminuiu. Tá? 2100. A redução da taxa de natalidade, a Ana Luísa Rocha, ela entra e sai na sessão. Você viu o tempo todo. A reunião da taxa de natalidade é maior em países desenvolvidos, ou seja, urbanizados e industrializados há mais tempo. Nos países menos desenvolvidos, em que o percentual da população rural geralmente é mais elevado, as taxas de natalidade ainda são altas, embora também apresentem queda. Segundo dados do Banco Mundial, em 2016, os Estados Unidos e o Reino Unido, países com PIB elevado, apresentavam taxas de natalidade de 12 nascimentos para cada 1.000 habitantes. Tá? No Afeganistão e no Zimbábue, países com PIB mais baixo, essa taxa era de 33 nascimentos por 1.000 habitantes. Nos países emergentes, como o México e a Índia, a taxa de natalidade aproximava-se da apresentada pelos países desenvolvidos, 18 a 19 mil por 1.000 habitantes, respectivamente. Em 2016, a taxa brasileira já estava em 14 por 1.000. Quer dizer, eu falei 2, mas já está abaixo disso. Estamos com 1,5% de taxa de natalidade, né, 1,4%. O crescimento, a população de um local aumenta quando o número de mortes é inferior ao número de nascimentos em determinado período. Essa diferença corresponde ao crescimento vegetativo da população. Acho que teve uma aula sobre isso lá no comecinho, não teve? Não sei se vocês lembram, eu agora confesso que às vezes eu confundo com o 9º e o 8º, mas acho que a gente falou disso lá no começo, nas primeiras aulas de crescimento vegetativo, taxa de natalidade. Eu lembro que eu dei uma aula que eu me confundi muito, eu dei uma explicação muito confusa, e aí eu fiz uma outra aula para explicar melhor, que está lá nesses PowerPoints, eu vou dar uma verificada, até vou ver hoje. Mas, enfim, é basicamente isso, tá? O crescimento vegetativo, ele acontece exatamente quando, vamos explicar direitinho, bonitinho, o número de mortes é inferior ao número de nascimentos. Então, nasce mais gente do que morre, eu tenho crescimento vegetativo positivo. Pode acontecer desse crescimento vegetativo ser negativo, é justamente quando acontece o contrário, tá? O crescimento vegetativo pode ser negativo, ou seja, a população absoluta diminui. Isso ocorre quando o número de mortes é maior do que o número de nascimentos, ou quando há elevada taxa de emigração, ou seja, sai muita gente, né? Situações raras relacionadas geralmente a guerras, epidemias ou catástrofes naturais, tá? Isso mesmo. Eu li certo, acho que não. Bom, então, morre mais do que nasce, tem crescimento vegetativo negativo. Morre menos do que nasce, tem crescimento vegetativo positivo, tá? Exatamente. Bom, as taxas de natalidade... Não, já li isso, né? Fecundidade em queda, está quase acabando.
A taxa de fecundidade é um dado estatístico que mede o número médio de filhos que cada mulher teria durante sua idade reprodutiva. Nas últimas décadas, muitos países do mundo vêm apresentando diminuição dessa taxa. De acordo com a ONU, entre 1975 e 1980, cerca de 23% da população mundial vivia em países cuja taxa de fecundidade era maior do que 5 filhos por mulher. Isso significa o potencial, tá, de filhos que uma mulher pode ter ao longo da vida. Por isso que há uma preocupação muito grande com a gravidez na adolescência. A gravidez da adolescência tem 2 problemas. O primeiro problema é que ela própria adolescente não está preparada economicamente, psicologicamente, para ter um filho. E o segundo é justamente essa taxa de fecundidade, né? Porque quanto mais cedo você tem filho, maior a possibilidade de você ter muitos filhos. Então, se uma menina tem filho com 15 anos, a possibilidade dela ter 4, 5 filhos é muito grande. Porque ela está em idade reprodutiva, ali dos 13, 14, até os 45, 50 anos. Enquanto ela não entrar na menopausa, ela pode ser mãe. Né? Então, é um tempo muito largo, muito extenso, em que ela está, de fato, habilitada para ter filho. Né? Então, quanto mais cedo ela tem, maior a possibilidade de ela ter muitos. E isso pode ser um problema econômico grave. Né? Implica em uma série de dificuldades para a vida da própria mulher, né? Para a saúde da própria mulher, para a saúde mental da jovem, adolescente e tal, e para a economia. Bom, no mundo, a mortalidade infantil... cadê você? Mortalidade infantil. Ao mesmo tempo que o número de nascimentos vem diminuindo em relação ao total da população, também se observa uma redução do número de crianças que morrem no primeiro ano de vida. A taxa de mortalidade infantil expressa o número de crianças que morrem no primeiro ano de vida a cada 1000 nascimentos. No mundo, a mortalidade infantil caiu de 121,9 por 1000 em 1960 para 30,5 por 1000 em 2016. No Brasil, essa taxa passou de 131 mil em 1960 para 13,8 por 1000 em 2015. Diminuiu muito, né? Isso é um indicador de saúde pública, tá? É um indicador de saneamento básico, de qualidade alimentar, de melhoria de vida, né? Porque você tem uma taxa de mortes muito grande por 1000 habitantes no primeiro ano de vida, porque aquelas condições em que aquela criança de até 1 ano vive são condições muito ruins, muito precárias. Né? Então, assim, se você tem acesso à alimentação, acesso à saúde, se você tem acesso a algum mínimo de qualidade de vida, a água limpa e tal, você dificilmente vai morrer até 1 ano de vida, né? A não ser numa situação de acidente ou de alguma doença congênita, mas fora isso é muito difícil de acontecer. Por exemplo, dentre os amiguinhos dos meus filhos, todos conviveram com ele a vida inteira, eles ainda em escola, creche, não sei o quê, blá, 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 só houve acho que uma morte de um irmão de um desses coleguinhas deles, que morreu com 1 ano, mais ou menos, numa creche, porque teve uma morte súbita. Então, assim, é uma quantidade pequena, né? Hoje em dia a gente tem essa quantidade, né, diminuída em função dessa melhoria de qualidade de vida nesse sentido, tá? Os principais fatores que explicam essa redução são as melhorias nas condições sanitárias, os avanços da medicina e a ampliação do acompanhamento médico pré-natal. E, finalmente, o envelhecimento global. Acho que finalmente, né? A crescente urbanização, o desenvolvimento da medicina, que ajudou a reduzir os índices de mortalidade, e o aprimoramento da infraestrutura de saneamento promoveram um aumento na qualidade de vida das pessoas. Assim, elas passaram a viver cada vez mais, e atualmente a população mundial
passa por um processo de envelhecimento. Nos países desenvolvidos, em geral, a participação das pessoas acima de 60 anos no total da população é alta. No Japão, por exemplo, corresponde a 33% da população. Nos países menos desenvolvidos, a proporção de idosos em relação à população total geralmente é menor. Em Angola ou em Uganda, era apenas 3,8% em 2015. A expectativa de vida indica a média de anos que a população de um país ou de uma região vive. Em 1960, a expectativa de vida da população mundial era cerca de 52 anos. Em 2016, subiu para 72 anos. Tá? Cadê? Ao lado? 72 anos. Aí, olha só, tem um monte de gráficos que é legal de ver, são muito pequenininhos, não sei se vocês conseguem ver, que vão mostrando. Os gráficos eles mostram bem assim, essa queda, tanto na taxa de mortalidade, na taxa de natalidade, né? Indica, costuma dizer, está coçando o nariz, tá? Indica essa diversidade. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Ó, aqui, indicação das taxas do livro. Ó, assim. Por isso que eu prefiro fazer os PowerPoints, entendeu? Que aí eu consigo... Fica mais bonitinho, né? Uns tracinhos é sempre meio estranho. Aqui, várias taxas. Mas, estamos aqui na aula, ao vivo e a cores. Aí, não dá para fazer o PowerPoint nesse momento. Bom, para encerrar nossa brincadeira aqui, você vai ter uma série de outras taxas e tal. Eu queria acabar esse capítulo. Tem a participação da mulher no mercado de trabalho, que vem aumentando. Apesar, né, de diversos trabalhos, você tem a discriminação que as mulheres enfrentam, a dificuldade de acesso a serviços essenciais, como educação, desigualdade de gênero, né, ganham salários diferentes e tal, etc. Você tem uma mudança de hábito no mundo, né, e as mulheres estão muito mais equilibradas hoje em relação aos homens no mercado de trabalho. Você já vê uma certa equidade em muitas profissões. Antes que a gente não consiga mais ficar falando por causa do barulho. Mais um pedacinho aqui, ó, informações do relatório da população mundial de novo. Né, o relatório revela que o crescimento demográfico será mais lento devido às taxas de fertilidade que baixaram em quase todas as regiões do mundo. O Brasil está no top 10 dos países que registram menor fertilidade em relação ao nível de reposição entre 2010 e 2015. O grupo de 83 nações, com 46% da população mundial, inclui a China, os Estados Unidos, a Rússia, o Japão, o Vietnã, a Alemanha, o Irã, a Tailândia e o Reino Unido. Espera-se que entre 2017 e 2050, metade da taxa de crescimento da população ocorra em 9 países: Índia, Nigéria, República Democrática do Congo, Paquistão, Etiópia, Tanzânia, Estados Unidos, Uganda e Indonésia. A República Democrática do Congo, muito em breve, deve entrar nessa lista aí dos 10 países mais populosos do planeta. Na África, a região com os mais altos níveis de fertilidade, o índice caiu de 5,1 nascimentos por mulher entre 2000 e 2005 para 4,7 entre 2010 e 2015. O relatório destaca que existe uma relação direta entre a baixa fertilidade e o envelhecimento da população. A nível global, a expectativa de vida aumentou para os homens de 65 anos entre 2000 e 2005 para 69 anos entre 2010 e 2015, e para as mulheres subiu de 69 anos para 73 anos durante esse mesmo período. Período que a população da Terra chegou a 7,7 bilhões de habitantes. Tá? Crescimento populacional, queda da natalidade, da mortalidade infantil, assim como o envelhecimento da população, são transformações do perfil demográfico que podem ser observadas nas pirâmides etárias. Quando a base da pirâmide etária de um país sofre transformações, interpretamos que há mudanças na taxa de natalidade. O estreitamento da base da pirâmide é uma evidência da queda da natalidade. Indica uma parcela menor de crianças e jovens
no conjunto da população. Se o topo da pirâmide é estreito em relação à base, a taxa de mortalidade está elevada e a expectativa de vida é baixa. Na maioria dos países com melhores indicadores socioeconômicos, como o Japão, a redução das taxas de natalidade ocorreu a partir de meados do século XX. Em países latino-americanos, como o Uruguai e o Brasil, essa tendência manifestou-se nas últimas décadas do século XX. Na Nigéria, as estatísticas demográficas apontam que a taxa de natalidade vai continuar elevada e provavelmente as melhorias nas condições de saúde vão contribuir para a redução da mortalidade infantil e para o aumento da expectativa de vida de todos. Aqui, esse último gráfico grandão, deixa eu mostrar logo aqui, depois eu mostro para vocês aqui, que mostra esses países todos e suas divisões, suas taxas de natalidade. Cada uma com seu foguetinho, ó, parece um foguete. Né? Isso é um indicativo muito poderoso do desenvolvimento socioeconômico de um país. Tá? Nós vamos ver lá que os mais pobres têm uma base muito maior, né? Porque muito menos gente é capaz de chegar vivo na velhice. Tá bom? Bom, meninos, eu vou ficando por aqui. Deixa eu desligar aqui, então. Vamos parar esta gravação. Vocês têm que esperar um pouquinho, ainda faltam 10 minutinhos. Mas vocês aí de casa podem ir lanchar, fazer o que vocês quiserem. Vou dar tchau aqui, mas é para eles, tá, gente? Vocês, por favor, fiquem aí. Tchau, meninos.